Vamos lá? O que a questão aborda? A questão está abordando uma situação comum nesse tipo de show. Shows de grande amplitude, shows de grande porte, de estilo Rock in Rio. Ele cita uma situação onde você tem um espectador que está a uma distância muito grande do palco e há um alto-falante que ajuda na criação de uma outra onda sonora que reproduz a mesma onda sonora, que reproduz o mesmo tipo de música que vem do palco. Por que isso aqui é necessário? Porque as ondas sonoras produzidas no palco, à medida que vão se propagando, elas vão perdendo intensidade sonora. Então essa onda sonora, quando ela atinge um espectador, um ouvinte que está muito distante, a intensidade sonora já pode ter reduzido bastante a ponto de não trazer qualidade para quem está assistindo o show. Então, para solucionar esse problema, o que os técnicos fazem? Instalam alto-falantes a uma distância já estudada do palco, onde esses alto-falantes têm a função de reproduzir a onda sonora igual à do palco, com a mesma música que vem do palco. Só que tem um problema. Essa onda sonora produzida pelos alto-falantes não pode ser reproduzidas nem antes da que vem do palco e nem depois. Senão haverá uma defasagem em relação à onda sonora produzida pelo alto-falante e a onda sonora oriunda do palco. Essa defasagem ela não pode acontecer. O que eles fazem para solucionar o problema na real? Os técnicos. Eles criam esse sinal atrasado, defasado, da seguinte maneira. A onda sonora produzida pelo palco, ela vai se propagando e o tempo vai passando. De maneira eletrônica, o sinal é enviado a esse alto-falante atrasado. Ele não pode ser enviado no mesmo momento que a onda sonora. Por quê? Porque esse sinal eletrônico ele se propaga a uma velocidade muito mais alta. Como esse sinal ele pode chegar antes, essa onda sonora seria produzida antes do som atingir esse alto-falante. Isso vai gerar o problema de defasagem. Então o que é feito? A onda sonora vai se propagando, o tempo vai passando e depois é que o pulso elétrico é enviado a esse alto-falante. De maneira que os dois conseguem atingir o alto-falante juntos. Que dois? O pulso elétrico enviado e a onda sonora que vai se propagando através do ar. Quando o pulso elétrico atinge o alto-falante, a onda sonora se propagando pelo ar chega junto. O pulso elétrico trata de emitir os dados necessários para que o alto-falante emita e produza uma outra música, aliás, a mesma música, mas com uma outra onda sonora. Essas duas ondas sonoras têm as mesmas características e agora se propagam juntas, aumentando a intensidade sonora e fazendo ele escutar na intensidade adequada, vamos dizer assim. Isso é o que acontece na prática, na realidade. Mas alguém, através da questão, conseguiu elaborar um texto de maneira que o cidadão teve uma outra ideia para solucionar esse problema da defasagem. No lugar de emitir o sinal atrasado, que é o que o texto apresenta, alguém teve a ideia de transmitir esse dado no mesmo intervalo de tempo, mas o cabo que transmite o dado sendo um cabo muito comprido. Se o cabo que transmite o dado for um cabo muito comprido, realmente pode ser que o pulso que se propaga através do cabo, como terá que percorrer todo o comprimento do cabo, demorará tanto que pode ser que ela chegue ao alto-falante no mesmo intervalo de tempo que o som demorou para se propagar e atingi-lo também. Mas aí a própria questão chega a dizer que isso é inviável, porque esse cabo precisaria ter um comprimento muito grande para conseguir atrasar o sinal e assim o pulso elétrico chegar no mesmo instante que o som. Eduardo, então por que esse cabo precisaria ter um comprimento muito grande? Porque o pulso se propaga a uma velocidade muito alta. Qual foi a pergunta? O comprimento desse cabo. Então vamos começar por ele. Em relação ao cabo, se ele deseja a velocidade, se ele deseja o comprimento desse cabo, perceba que esse pulso que se propaga a essa velocidade vai se propagar por esse cabo. Então, V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade com que o pulso se propaga dentro do cabo. Imagine um cabo que transmite o dado, a informação, desse ponto de onde está o palco. Eu vou colocar o cabo aí numa trajetória toda maluca até o alto-falante. Então, o pulso elétrico que se propaga a essa velocidade vai se propagando por dentro desse cabo em uma trajetória toda irregular.
e vai percorrer justamente o seu comprimento. Então, esse ΔS se torna justamente o comprimento do cabo, que é o comprimento que eu desejo calcular. O intervalo de tempo que esse pulso elétrico vai ter que se propagar por dentro do cabo tem que ser o mesmo intervalo de tempo que a onda sonora vai se propagando. É aí que está a jogada da questão, era isso aí que você tinha que perceber. A velocidade desse pulso ele forneceu na questão, 2,6 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, para calcular o comprimento do cabo, eu preciso do intervalo de tempo que esse pulso elétrico demora se propagando ao longo do cabo. E esse intervalo de tempo tem que ser o mesmo intervalo de tempo que o som vai ficar se propagando ao longo do ar. Então, vamos atrás desse tempo, utilizando agora a velocidade da onda sonora. Então, para o som, eu posso dizer isso aqui. Deixa eu pegar o pincel azul. Para o som, eu posso dizer isso aqui. Como o som também se propaga a uma velocidade constante, ΔS sobre quem? ΔT. Qual é a velocidade do som? 340 metros por segundo. Qual o espaço que essa onda sonora vai percorrer? Ele chega a dizer que a distância do palco até o alto-falante vai ser de 380 metros. Então, isso será justamente o espaço percorrido pelo som, ΔS, 680 metros. E o intervalo de tempo, ΔT. Então, esse intervalo de tempo você percebe que ele equivale a 2 segundos. Então, peraí. Para que o pulso elétrico não chegue antes, o pulso elétrico tem que demorar 2 segundos desde o palco até o alto-falante. Então, esse cabo tem que ser realmente muito comprido. Ele vai ter que estar enrolado, porque ele não pode estar em linha reta. Por isso que eu coloquei ele nessa trajetória irregular. Então, se você perceber, esse intervalo de tempo ele é de 2 segundos. Fazendo esse comprimento L ser de 5,2 vezes 10 elevado à oitava metros. Mas, se eu não me engano, o gabarito da questão ela quer que seja em quilômetros. Então, esse comprimento L equivale a 5,2 vezes 10 elevado à quinta, tirando aqui 3 zeros, para inserir o prefixo quilo, quilômetros, ou se você preferir, quilômetros. Bem, eu fico por aqui, espero ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.